Seu amigo, companheiro, sua atualização diária há quase 3 décadas. Atento a tudo o que acontece para as informações chegarem na sua casa. Mas você sabe o que acontece antes de tê-lo em suas mãos? O jornal A Gazeta vai em busca do conteúdo jornalístico, colher as informações de maneira clara e concreta, destacando sua veracidade e seriedade frente a toda a equipe. A confecção da notícia é discutida e analisada diante dos acontecimentos diários, passando pela escrita dos nossos jornalistas, seguindo ao editor e sendo encaixado de maneira harmônica e com coerência por nosso diagramador. Concluindo o processo, toda a elaboração e planejamento dará vida ao material físico, chegando à etapa final com o processo de impressão. Passando por cerca de 50 profissionais e sendo distribuído principalmente em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, a Gazeta produz cerca de 7.000 exemplares diariamente, para chegar até você e toda a sua família. Agora você sabe o motivo de sermos considerados o maior jornal em assinaturas em Santa Catarina. A Gazeta, com você em todos os momentos. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no auditório do Jornal A Gazeta, seguindo com as nossas entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Agora eu recebo aqui a candidata a prefeita de Rio Negrinho, a Ciliane Augustin. Ela é do Partido Novo e está disputando pela primeira vez uma eleição aqui na nossa região. Candidata, seja bem-vinda. Muito obrigado, Marcelo. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que quanto mais os meios de comunicação conseguirem levar para as pessoas as informações, isso vai realmente trazer para todos um grande benefício, no sentido de que as pessoas vão poder escolher com tranquilidade e com certeza de estar fazendo a melhor escolha. Muito obrigada. Legal. Então, lembrando, essa entrevista aqui é gravada. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, e agora são exatamente 18h49. Então, reforçando, nós optamos por fazer essas entrevistas com os candidatos gravados, porque evita que o último candidato de cada cidade saiba, por exemplo, que os primeiros falaram e utilize isso ali nas suas falas. Então, por isso foi o motivo. Então, candidata, vamos começando então a falar um pouquinho sobre sua entrada na política. Primeira vez, como é que decidiu colocar o nome à disposição para ser candidata a prefeita? Por quê, né? O porquê de estar realmente concorrendo. Bom, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei política, mas também sempre fui uma pessoa que colaborei muito na comunidade, em vários setores, já fui professora, sou voluntária rotariana, então sempre fui uma pessoa muito participativa. Mas, de certa forma, nunca foi um sonho. As pessoas geralmente têm um sonho. Eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, eu quero. Não, eu sempre quis fazer parte da comunidade, sempre quis ajudar a comunidade. E isso eu fiz na minha vida inteira, né? Tanto profissionalmente como também como voluntária. Mas, ultimamente, uma coisa que tem me incomodado muito é essa polarização, né? A política virou um palco para muita guerra, para muita discussão, para muita desavença. Quando chega a época da política, as pessoas, elas, ao invés de discutir ideias, né, você acaba vendo na televisão um verdadeiro ringue de agressões. E eu pensei assim, mas será que não é possível que a gente consiga uma política melhor? Será que não é possível que pessoas tão inteligentes que tem no Brasil não consigam conversar e consensar? E aí, então, eu realmente comecei a ter um olhar para o Partido Novo. E comecei, há 2 anos atrás, realmente a seguir e
participar do Partido Novo e me inteirar do como realmente ele funciona. E em virtude da organização do Partido Novo, da maneira como o Partido Novo realmente vê a política. Ela veio de uma forma séria, de uma forma que eu diria até profissional, no sentido assim de que são considerados a maneira como a política é feita, ela é considerada como se fosse não, né? Como realmente deveria ser, com seriedade, com gestão e discutindo ideias. Então eu falei assim, não, acho que eu posso colaborar e eu vou me sentir muito à vontade no Partido Novo. Então por esse motivo, agora realmente eu resolvi participar da política. Certo. A escolha do Novo foi justamente por isso, por essa organização. Exatamente. O Partido Novo é um partido bastante estruturado. Eu até participava, mas não tinha pensado ainda em concorrer a um cargo. Né? Mas aí eu comecei a ver que realmente, nossa, tem toda uma estrutura. Primeiro, você aprende sobre política, né? Aí depois, para que você possa participar, você tem que realmente, você é testado. Exato. Você tem que saber se você realmente sabe o que você está falando. Depois, para que eu fosse candidata, eu pudesse ser candidata a prefeita, então primeiro foi feita uma prova, depois eu tive realmente uma entrevista, né, para saber se eu tinha resiliência para realmente estar na política, porque é uma responsabilidade muito grande, você tem que estar preparado emocionalmente para isso, né? E aí, por fim, ainda foi me cobrado, né? Foi dito assim, ó, você realmente quer ser candidata a prefeita? Então, quais são os problemas da sua cidade? Por que você quer ser candidata a prefeita? O que você quer mudar? O que você quer melhorar? O que você quer fazer em Rio Negrinho? E aí, isso me levou a estudar Rio Negrinho, os nossos problemas, e aí eles falaram, então agora você vai apresentar para nós um trabalho com possíveis soluções desses problemas que vocês detectaram. E aí realmente veio assim, né? Não, então é sério, isso é sério, é um partido que realmente leva a sério os seus candidatos. E aí eu apresentei para o Partido Novo Nacional realmente várias sugestões, né, do que a gente poderia fazer em Rio Negrinho, e aí aprovada, então realmente a gente pôde concorrer. Então, essa tranquilidade de estar no Partido Novo, esse respaldo e essa seriedade me trouxeram até aqui. Porque uma das vantagens do Partido Novo é que aonde o partido tem seus eleitos, né, a história é positiva, não é? Exatamente. Nós temos principalmente aqui, o exemplo mais clássico nosso está aqui em Joinville, é o prefeito Adriano. A gente tem 2 exemplos, né, que para nós são referência realmente. O primeiro é o Zema, né, em Minas Gerais. Então, o Zema agora ele está encerrando o 2º mandato dele. Então, 8 anos, ele, assim como o Adriano está partindo para a reeleição, e pelo que apontam as pesquisas, ele já vai ser reeleito no primeiro turno. O Zema também aconteceu isso em Minas, né? Ele no primeiro turno, ele já foi reeleito. O que significa isso? Que as pessoas viram que pela primeira vez, talvez, existiu uma seriedade entre o que foi prometido, o que foi falado, e isso realmente foi respeitado e foi feito. Não é mais ou menos assim, no meio do caminho, daí a gente descobriu que não era bem assim, então aí a gente teve que mudar, e a gente teve que fazer isso e fazer aquilo. Então, com certeza, o Partido Novo, para a política, é o caminho mais difícil. Mas como o próprio Adriano Silva falou numa palestra que a gente teve com ele, é a porta certa da política. Então, se a gente quer realmente contribuir com a cidade que a gente mora e quer contribuir também com a política nacional, o Partido Novo é a porta certa que se abre. E até porque o pessoal que hoje está eleito pelo Novo, principalmente os deputados lá em Brasília, são bastante compatíveis, né? Eles são... Às vezes eu fico assistindo o Marcel Van Hatten, né? Que ele é o deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E aí comento em casa, gente, como que ainda não conseguiram caçar ele? Como que ainda não derrubaram ele? Porque ele realmente, ele é combativo. Ele vai a fundo, ele traz à tona. Eu acho que a palavra transparência combina muito com o Partido Novo. Acho que o Partido Novo é o partido que realmente leva muito a sério essa
essa palavra transparência. É tão transparente a atitude dele que, com certeza, com tudo que ele já provocou de mudanças, ele, em qualquer um outro deputado, teria sido derrubado. E ele continua lá, firme, e continua trabalhando pela gente. Isso foi um dos motivos que me trouxe, esse olhar para a política e dizer assim, não, isso pode dar certo. Tem pessoas que você ainda sente orgulho de ver que estão lá na política. Certo. O Novo, ele trabalha com umas ideias, assim, de enxugamento de máquina, de favorecer que as pessoas caminhem com as próprias pernas. De que forma isso pode ser implementado numa cidade como Rio Negrinho? Então, veja só, hoje de manhã até a gente fez uma visita, eu e o Budi, que é, né, o Budi Olsen, que é o candidato a vice, a gente fez uma visita num escritório de contabilidade. E nessa fala, né, então a gente estava lá falando, num escritório de contabilidade todas as pessoas entendem de gestão. E eu vou dizer para você que nesse levantamento que a gente fez sobre Rio Negrinho, a gente viu que Rio Negrinho, toda a cidade tem dificuldades, né? Tem o que melhorar, mas em Rio Negrinho, eu acredito que o Novo detectou isso em todas as cidades onde está participando, existe um problema grande, que é um problema de gestão. Então, quando você você vai realmente para a iniciativa privada, as empresas estão todos os dias fazendo análises, né? Estão todos os dias vendo resultados e sempre melhorando um pouco. Sempre tem alguma coisa para melhorar na gestão que vai trazer mais lucro, que vai facilitar a vida do empregado, que vai oferecer um melhor produto, que vai ter clientes mais satisfeitos. Esse é o dia a dia comum de uma empresa, né, privada. Na gestão pública, não existe essa lógica. Na gestão pública como eu faço para me manter no poder. Então, a pessoa promete, tem ideias, mas aí ela acaba tendo um problema. Porque para se manter no poder, ela às vezes tem que ir contra aquilo mesmo que ela falou. Então, para a gente que é do Novo, a gente tem bem claro isso, e aí volta a história do Adriano. O Adriano hoje está já com 65% de intenção de voto, está com 94% de aprovação, porque ele teve a coragem de olhar a gestão pública realmente oferecendo resultados. Entende? Vamos analisar, vamos ser transparente, vamos abrir o que existe na prefeitura para as pessoas saberem, vamos buscar os técnicos certos, vamos contratar pessoas por currículo, vamos trabalhar isso com seriedade, com certeza a gente vai ter um resultado positivo. E aí você não precisa ficar preocupado em se manter no poder, porque aí as pessoas vão reconhecer... É natural. É natural. As pessoas vão reconhecer que esse trabalho ele é o correto. E aí, automaticamente, o Partido Novo ele se mantém no poder, além do que ele vai oferecer um produto, né, que é o trabalho na cidade. Esse produto ele vem com mais qualidade, né? Porque a lógica seria mais ou menos a mesma do que como a senhora levantou há pouco, né? Da iniciativa privada que vem e o objetivo final é o cliente agradado. O cliente. Então, lá no poder público também, o objetivo final é agradar a população. Por que a pessoa volta numa loja? Volta na loja porque foi bem atendida. Então, por que vai querer reeleger um prefeito? Porque foi bem atendido pelo bom prefeito, né? Você imagine isso como um trabalho de engrenagens, né? Então, lá está a prefeitura, lá está os munícipes, lá estão os serviços oferecidos. Essas engrenagens, elas têm que funcionar para que a energia volte. Então, quando você oferece, o teu cliente é o munícipe, e você oferece para ele vê assim, nossa, o dinheiro público está bem empregado, nossa, isso melhorou, com o mesmo dinheiro que tinha na prefeitura foi oferecido um serviço melhor. As pessoas são técnicas, as pessoas estão realmente interessadas em me resolver os meus problemas e não criar mais problemas para mim, com certeza não há necessidade de você ficar pensando em reeleição, sabe? Isso é natural, né? As pessoas fidelizam com aquela ideia. A gente já viu muito, por exemplo, assim, de que até então, digamos assim, existia uma barreira que todo mundo falava, não, as prefeituras são engessadas, a máquina não anda, a máquina não funciona.
Mas a gente tem visto alguns exemplos de que realmente dá para fazer diferente desde que você comece a pensar de uma forma diferente, né. Exatamente. E é esse o conceito que você quer levar para dentro da prefeitura? Porque você cria uma boa vontade, entende? Existe uma coisa que se chama confiança, né? Então, às vezes a gente escuta lá, nossa, o presidente deu uma declaração e o dólar despencou, a bolsa caiu. Ou seja, realmente a confiança é que faz com que esses índices aumentem ou diminuem e isso. E essa confiança é o quê? É as pessoas realmente olharem para quem está lá dirigindo a cidade, o estado, o país e não, isso é um trabalho sério, sabe? Eles têm ética, eles estão interessados em resolver os problemas, eles querem que a coisa funcione. Então, essa confiança realmente faz com que as coisas funcionem, né? Nessa nossa ideia realmente de governar. Então, quando a gente pensa no município, como vai trabalhar isso, eu acho que, até já falei sobre isso, né? Mas uma das palavras que a gente tem que tirar só do papel e colocar para funcionar é a transparência, né? Então, quando eu confio num projeto, toda a cidade ela se movimenta positivamente, entende? Então, quando eu vejo que o gestor público, aquele que minimiza os problemas da cidade, aquele que incentiva que a iniciativa privada realmente funcione, aquele que tem o poder público de movimentar uma cidade, ele tem essa boa vontade, ele tem as pessoas podem confiar nisso, a cidade toda se movimenta. E é isso que a gente quer trazer para Rio Negrinho. É realmente ter uma confiança, é realmente a gente olhar para Rio Negrinho e dizer assim, não, Rio Negrinho é uma cidade que vai caminhar. Rio Negrinho é uma cidade que vai conseguir resolver os seus problemas, tanto na saúde, quanto nós temos enchentes em Rio Negrinho, nós temos vários desafios. Mas quando você confia na equipe que está lá, a cidade toda se une e trabalha. E esse eu acho que assim, isso é que a gente quer trazer para Rio Negrinho, essa vontade, de novo, de pertencer a Rio Negrinho. Bom, você tem estado na rua todos os dias, conversando com as pessoas, entendendo o que cada um pensa e sente. E como é que está sendo essa receptividade a essas ideias? Então, são duas coisas que eu vejo nas ruas, né? Primeiro, que a gente tinha feito um levantamento, né, sobre problemas de gestão e tudo, e eu vou dizer para você que a gente vê que tem muitos problemas realmente, né? E a gente sabe e acho que até potencializou um pouco mais aquilo que a gente imaginava que a gente teria que fazer. A gente vai ter muitos desafios. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas querem ter esperança de novo. Elas querem gostar de novo de morar em Rio Negrinho. E elas vêm até a gente, né? E elas falam, ó, o meu problema é esse, no meu bairro o meu problema é esse, no meu trabalho, na minha locomoção, elas vêm trazer todos esses problemas pra gente. Aí a gente fala, não, olha, a gente é do Partido Novo, a gente quer trabalhar com ética, a gente quer trabalhar com transparência, a gente tem que estar junto com vocês, a gente não faz promessas que a gente sabe que não vai cumprir, não fica inventando soluções mirabolantes, não existe salvador da pátria, existe sim uma comunidade que trabalha junto por objetivos e as pessoas, elas são cansadas de promessas não cumpridas. Então, quando elas veem que a gente tem essa boa vontade e que a gente já não chega lá prometendo coisa que não existe, né, que elas já sabem que não existe, elas param para escutar a gente. E essa transparência que a gente tem em todo o nosso trabalho e que vai ter também lá na prefeitura, você pode ter certeza que ela é, eu diria até milagrosa, na confiança que a gente pode trazer para uma cidade. Eu imagino que nesse diagnóstico que vocês fizeram sobre o Rio Negrinho, a saúde deve ter aparecido como um dos grandes gargalos, né? Sim, sim. E eu diria para você assim, ó, a gente tem que pensar a saúde com bastante seriedade, né? Então, há 30 anos atrás, a saúde ela funcionava de um jeito. Não tinha tantos recursos, não tinha, as pessoas, elas não tinham, o custo da saúde ele não era tão caro porque não tinham tantos recursos. Graças a Deus, né, as coisas evoluíram, a ciência evoluiu e cada vez tem mais recursos. Então, é claro que a saúde, ela sempre vai ser um gargalo. Sim. Porque
você quer oferecer a melhor saúde, você tem um orçamento, né? Então, uma boa gestão, você vai conseguir oferecer melhores resultados, mas a saúde sempre vai evoluir e cada vez ela se torna mais cara. Então, só que a gente também tem a responsabilidade de dizer que ninguém consegue viver se não tiver acesso à saúde. Então, hoje, o que a gente vê? E vem de novo aquele levantamento que a gente falou, né? O problema de gestão. Nós temos, ainda bem, um hospital em Rio Negrinho, que é um hospital, é uma fundação, né? É uma fundação que foi realmente construída pelas pessoas, né? A cidade se uniu e construiu essa fundação. Então, isso, para nós, é um grande orgulho. E também, na verdade, estrategicamente, é algo muito interessante. Como a fundação é da comunidade, a comunidade olha para essa fundação com muito carinho, com muito amor. Você sabe que a Fundação Hospitalar ela já esteve localizada em área de enchente. Sim. E a comunidade se uniu. Foram vários bingões, vários eventos. Isso, exatamente. Olha o valor da comunidade. A comunidade se uniu e construiu junto com o poder público na época, né, com incentivo, com o apoio do poder público na época, a gente conseguiu construir um hospital. E hoje a gente tem, eu acho assim, que dar uma olhada muito a sério sobre isso e saber até que ponto a política pode ajudar ou atrapalhar dessa fundação hospitalar. Então, nós tivemos também lá em Rio Negrinho, por muitos anos, uma pessoa que foi, assim, um padrinho para essa fundação hospitalar, que foi o seu Klaus Schumacher. O seu Klaus Schumacher, a Seramarte, isso era dele, né? Ele adotou, ele realmente cuidou, ele fez com que isso, por muitos anos, as pessoas tivessem saúde graças ao apoio dele. E até conversando com ele uma vez, ele falou uma coisa muito interessante. Ele realmente era um visionário. Ele falou assim: a Fundação Hospitalar ela vai ser sempre da comunidade, ela vai ajudar a comunidade. Eu só temo o dia que a política entrar dentro da fundação. E, infelizmente, isso aconteceu. A gente tem que, nós do Novo, a gente tem esse entendimento que a Fundação Hospitalar é da comunidade, ela pode e deve caminhar como uma fundação, né, com a autonomia de uma fundação, e ela não deve, de forma alguma, ser usada como palco de política. Então, a nossa ideia dentro da fundação é ser parceiro, né, na saúde, porque lá está realmente para nós, a Fundação Hospitalar é realmente um grande benefício. Então, a gente tem que trabalhar essa saúde, mas a gente tem que respeitar a comunidade, respeitar a diretoria da Fundação e ser parceira com ela. Para que a população não fique dividida entre brigas e ela receba a saúde que ela precisa, uma saúde de qualidade. Porque se fica só na parte da briga, esquece da população. Exatamente. Então, você não pode, né, de forma alguma, olha, isso é muito difícil você acreditar e você pensar que a saúde não esteja acima de qualquer problema. Então, você olhar para uma outra pessoa que precisa da saúde e pensar que você vai usar aquele espaço para benefício de A ou de B, você vai estar falhando com a pessoa que está doente. E isso não pode acontecer. A gente sabe que esse tipo de situação envolve muito diálogo, né? Então, porque daí muitas vezes precisa afagar um ego daqui, um ego de lá. Tá preparada para fazer esse diálogo, chamar todo mundo para conversar, botar na mesa? Tô, até porque eu comecei a minha carreira profissional como professora. E eu acho que o professor, ele por si só, eu treinei durante muitos anos dentro de uma sala de aula, consensar crianças que ainda o emocional delas não está desenvolvido, né? Então, quando você trabalha com crianças, você consegue juntar 20, 30 crianças ou adolescentes que o emocional delas ainda não é maduro e você consegue fazer com que elas trabalhem, com que elas aprendam, com que elas se desenvolvam e com que elas realmente se respeitem. Então, eu acho que qualquer professor, né, já está preparado para isso, para realmente trabalhar com pessoas. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande. E eu vejo o seguinte: Rio Negrinho tem uma qualidade excepcional, nós como pessoas de Rio Negrinho. Você sabia que em Rio Negrinho nós temos mais de 50 grupos voluntários?
eu me orgulho de falar isso. Porque eu vejo que a nossa cidade tem pessoas que realmente gostam de Rio Negrinho, trabalham por Rio Negrinho, e elas veem o bem comum. E eu não posso acreditar que na política a gente não trabalha desse jeito, entende? Então, eu como voluntária, eu como professora, eu como mãe, como avó, eu posso dizer para você que eu já consensei muitas situações. E eu tenho certeza que o que falta em Rio Negrinho em relação à saúde é diálogo. Porque nós construímos um hospital e fizemos um hospital maravilhoso. Como que agora nós não vamos construir dentro do hospital a saúde do município? Eu tenho certeza que nós podemos fazer isso. Tenho certeza. A senhora fala também sobre saúde. Quando a gente saindo do foco do hospital, por exemplo, nós temos os postos de saúde. Sim. Sempre tem aquela demanda, fila, agendamento. Quais são os planos para tentar agilizar esse tipo de oferta de atendimento? Tá. Então, eu acho assim que como mãe, né, também, a gente sempre olha, e como professora, a gente sempre trabalha preventivamente, né? Então, a prevenção, realmente, ela faz com que você não precise usar tanto a UTI, né? Então, você tem que começar lá com os programas de saúde da família. Então, campanhas educativas, né? Eu lembro, quando eu entrei na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, lá em Curitiba, na década de 80, eu cheguei lá e tinha umas enormes, sim, uns desenhos enormes de uma pessoa lá fumando cigarro e escrito embaixo, fumar é brega. Na época, no Brasil, existia uma campanha muito forte anti-tabagismo. E você sabe que o Brasil é um dos países em que, apesar de existir o cigarro, ainda é um dos países onde menos se fuma. Campanhas educativas. Então, se é um país que menos se fuma, é um país onde ainda a gente consegue índices melhores, né? Em algumas doenças que são provocadas pelo fumo. Então, a gente já vai começar nisso, nos programas de saúde da família, nas campanhas educativas. Elas não podem parar nunca. Você tem que prevenir a doença. Aí vem toda a questão na escola, vem a questão da alimentação saudável, os programas preventivos. Aí nós chegamos no posto de saúde, então. Segundo passo. O segundo passo é o posto de saúde. Ali, a pessoa mais perto de casa, né, ela vai se sentir mais segura em ter um apoio dos postos de saúde. Então, falta médico, realmente existe uma dificuldade de contratação, mas aí vem o diálogo. Então, nós temos bons médicos em Rio Negrinho. Como que a gente pode resolver isso? Se o médico que é o contratado ele não está dando conta da demanda, o Partido Novo ele busca muito parcerias público-privadas. Então, aí sim, se você tem um programa de gestão, você pode usar a tecnologia para saber qual posto que tem mais demanda, qual posto não tem, ou realmente no WhatsApp, você saber que aquele dia, naquele posto, tem muita gente já que vai lá, mas no outro posto, no outro bairro, já não tem, que vai sobrar médico, a tecnologia já te ajuda a resolver isso. Sim. Aí depois vem, mesmo assim, por exemplo, inverno, onde a demanda aumenta, né? As pessoas ficam mais doentes, precisam daquele atendimento para a gripe, para que já no começo você possa não deixar essa gripe virar uma pneumonia, né? Então, ali vai precisar, naquela época, de repente, algumas parcerias público-privadas para, naquela época, ter um médico de sobreaviso para esses postos de saúde. Já é uma solução. E com isso a gente não chega que todo mundo não tem saída e corre para o hospital. Então, o hospital seria realmente quando o médico do posto encaminhar para o hospital. Né? Ou, claro, fim de semana, horários noturnos, né? Em que os postos não estão funcionando, então daí ter aquele atendimento de emergência. Então, tudo isso é gestão. É organização. É lembrar que aquela pessoa que está lá no posto de saúde é o teu cliente.
e ele precisa sair satisfeito. Porque no outro dia ele tem que trabalhar, porque ou ele vai estar com a criança doente, a mãe não vai poder ir trabalhar, vai perder o dia, ou as empresas não vão poder funcionar direito porque as pessoas não têm saúde. Isso vira uma bola de neve ao contrário. A nossa ideia é realmente que as pessoas sejam saudáveis, para a nossa cidade também estar saudável. Isso, inclusive, economiza lá na gestão, né? Porque daí, em vez de eu precisar um tratamento caro, a saúde foi... Exatamente. Quando você demora 6, 8 meses para fazer um exame, nesses 6, 8 meses, você poderia talvez, né, resolver esse problema com um custo X. Aí, se você vai demorar 8 meses para que a pessoa faça aquele exame, em vez de X, você já vai gastar 3X. Né? Exato. E aí você gasta lá na ponta. E aí você precisa realmente de muita UTI, muito sofrimento, né? Porque aí, quando chega nesse nível, o sofrimento não é só do paciente, é da família inteira. Exatamente. Ainda nessa área de saúde, assim, um grande problema, uma grande dificuldade que as prefeituras estão tendo, de um modo geral, é em oferecer o atendimento especializado. São várias especialidades médicas. É difícil achar profissional, é difícil achar... De que forma tentar... Tem algum plano para tentar equalizar isso? São as duas questões que você realmente falou, né? Primeiro que especialidades médicas, a gente mora numa cidade pequena. Então, para você conseguir trazer um médico especialista para uma cidade pequena, às vezes é muito difícil. Então, por exemplo, pegar pediatria, os próprios médicos, eles não querem muito estudar pediatria, porque você se coloque no lugar do pediatra. O tanto que ele tem que estudar, a responsabilidade dele, a demora para você realmente consultar uma criança. Então, às vezes, os próprios estudantes de medicina, eles nem vão para a pediatria, porque realmente é um grande desafio. A gente que mora numa cidade pequena, a gente ainda bem está localizado, né? Geograficamente localizado perto de cidades que são maiores e que têm esses atendimentos, né? A gente vai tentar realmente, né, dentro do possível, trazer algumas especialidades para que as crianças, para que as pessoas que precisem dessas especialidades não tenham que sair do município. Mas também, às vezes, não adianta você não oferecer um atendimento de qualidade. Então, muitas vezes eu acredito que a gente vai ter que usar realmente, de novo, as parcerias público-privadas e levar para fora da cidade para que tenha um atendimento realmente de um especialista. E que seja um especialista bom. E, por sorte, né, geograficamente, a gente está pertinho de Joinville, está pertinho de Jaraguá, então a gente tem essa facilidade. Mas a gente vê que nem tudo a gente vai conseguir resolver em Rio Negrinho, realmente. Certo. Outra questão ainda sobre essa parte de saúde são as filas por exames. Né? Aí vai entrar mais ou menos na mesma linha, né? Exatamente. Da dificuldade do preventivo. Exato. E também de a gente não ter em Rio Negrinho. Então, de novo, a ideia do Partido Novo, né? Muitas vezes você pensa assim, não, vamos, por exemplo, como está acontecendo lá em Rio Negrinho, foi adquirido lá para fazer mamografia, né? Um aparelho para mamografia. Aí, toda aquela burocracia para fazer isso funcionar, e daí o técnico e a pessoa especializada, e aí você fica com muitas dificuldades. Então, o que a gente tem como colocar... existem várias formas de resolver, com parcerias, adquirindo realmente os aparelhos, mas todas elas têm que levar em consideração a urgência, sabe? O quanto antes. Isso você tem que ter agilidade no atendimento da pessoa que realmente precisa desse serviço. Até porque a doença muitas vezes não espera, né? Não espera, e a gente sabe de doenças agressivas mesmo, que se na época certa elas tivessem sido atendidas, elas evitariam muito sofrimento, né? E podem salvar muitas vidas, realmente. Certo. Ainda nesse contexto, mas fazendo um paralelo, eu estava dando uma olhada no seu plano de governo, tem algumas ações focadas também para a parte de idosos e tudo mais, lazer, etc. Mas assim, a gente fazendo um link com a saúde ainda. A gente sabe que a população está envelhecendo, os custos com saúde vão aumentando, a demanda pelo serviço também aumenta. Sim. De que forma você imagina, assim, dentro de 2, 3 anos daqui para frente, essa sobrecarga no sistema? Tem como dimensionar e já prever esse aumento da população? Olha,
a gente tem em Rio Negrinho vários fatores, né? Então, nós estamos primeiro com aquele problema, assim, que Rio Negrinho, nós tínhamos, no último censo, agora a gente diminuiu. A gente era uma cidade que tinha uma expectativa de ser maior, né? E a gente está com com mais ou menos 39 mil habitantes. A gente já teve mais, né? E a gente diminuiu. Então, a gente tem olhado para Rio Negrinho no sentido, assim, de primeiro resolver também esses problemas, né? Que se a gente não resolver esses problemas, que a nossa cidade realmente se torne atrativa para os jovens, nós vamos ter um problema até mais sério, que os jovens vão acabar saindo de Rio Negrinho. E nós vamos acabar sendo uma cidade de pessoas idosas. Entende? Porque as oportunidades não foram criadas para que as pessoas permaneçam lá. Então, esse já é um grande desafio. É claro que a gente vai olhar sempre para o preventivo, né? Tanto que a gente tem vários projetos ali para os idosos, né? Para que não tenhamos problemas de saúde mental, não tenhamos problemas também com os idosos que se sintam abandonados, depressão e todos esses tipos de problemas. Mas eu diria para você, assim, que a gente não tem tão clara essa ideia, porque nós queremos primeiro resolver esse problema, que as pessoas permaneçam em Rio Negrinho e que Rio Negrinho cresça, e que os jovens não saiam de lá. E aí você pensa o seguinte, nós precisamos criar riquezas em Rio Negrinho. E a gente está vendo o surgimento de ótimas empresas que nasceram em Rio Negrinho mesmo, e que elas estão investindo, os empresários estão investindo e eles estão conseguindo formar boas empresas. Ou seja, oferecer mais atrativo para que os jovens fiquem. Com isso, a gente já consegue gerar riquezas, a cidade consegue ter realmente condições de melhorar algumas coisas na saúde. Mas eu não sei até quanto isso vai ser suficiente. Vai depender, eu acho assim que o salto para esses próximos 4 anos que a gente pode dar em tornar Rio Negrinho atrativa vai influenciar realmente lá na frente para essa nossa conta de como a gente vai conseguir gerenciar os idosos mais para frente. Certo. Falando então agora um pouquinho ainda sobre essa parte dos idosos, né? Eu vi ali, tem várias ações, acha que está faltando muito disso em Rio Negrinho? Eu não acho, eu tenho certeza. É aquela coisa, né? Você já conhece. Rio Negrinho é uma cidade pequena e você conhece muitas pessoas. Eu convivo com muitas pessoas, até porque sou, né, também participo do Rotary, sou uma pessoa que sou do comércio, então eu converso com muitas pessoas e a gente já tinha escutado esse burburinho. E agora, conversando realmente com as pessoas na campanha diretamente, a gente vê que existe, assim, talvez um olhar de que é um gasto desnecessário você oferecer para os idosos atividades. Eu, de forma alguma, vejo dessa forma. Eu acho que é um trabalho preventivo. Eu conheço um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que começou já há décadas atrás, e a ideia desse estudo era responder a seguinte pergunta: o que é preciso para conseguir ser feliz e ter uma vida longa? E eles começaram isso e depois com o computador eles realmente conseguiram acompanhar. Eles reuniram vários grupos de amigos e acompanharam esses amigos durante anos. Né? Então, esses amigos casaram, profissão, tiveram os filhos, os netos, e eles foram acompanhando para poder responder essa pergunta. E eu vou dizer para você que a resposta da pergunta é realmente as interações sociais previnem e tornam as pessoas mais felizes e também que elas tenham mais longevidade. Então, as interações sociais na terceira idade, elas têm que acontecer. É isso que traz alegria, é isso que traz disposição, é isso que traz boa vontade para uma cidade. Então, se você tem idosos que são felizes, que são animados, eles se relacionam melhor com os filhos, com os netos, com a comunidade. De novo, vem
Pode parecer muito subjetivo, mas não é, é real. Existem pesquisas que provam isso, que as interações pessoais, elas mudam todo o comportamento de uma geração. Ainda mais no momento atual, né? A gente vê muita gente sofrendo com depressão e outras doenças, né? Exatamente. Então, as doenças mentais têm aumentado demais, e você sabe que começa com, como dizem, né, com uma simples depressão, e a pessoa cai numa doença realmente cada vez mais profunda, mais grave, e não é só a pessoa que fica doente, a família toda fica doente, né? Então, aí vem de novo aquele olhar preventivo. Nós vamos trabalhar assim com a terceira idade, nós vamos propiciar para a terceira idade essa interação, esse convívio, para que a gente tenha na nossa cidade realmente uma boa vontade em relação a isso. Tem até uma pessoa que está no nosso grupo, que é um dos vereadores, ele é jovem, e ele sempre fala o seguinte: nós vamos fazer de Rio Negrinho uma cidade feliz. E realmente isso faz, a gente sabe, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, até a gente brinca, uma pessoa feliz não incomoda, né? Uma pessoa feliz é tudo que a gente precisa numa cidade, realmente. Certo. Nessa mesma linha, a gente pode puxar o barbante para o lado do lazer. Né? Sim. Porque assim, ó, a gente falou agora, queira ou não, de lazer para a terceira idade. Mas e se a gente baixa a régua da idade? Como é que a senhora vê a questão do lazer? Então, o que eu vejo assim? Bom, eu posso falar já da minha própria vida, né? Eu fui atleta, né? Então, eu fui uma criança muito feliz, porque mesmo morando numa cidade pequena do interior, né? Se você pensar há muitos anos atrás, eu fui uma pessoa que eu participava do coral infantil, eu fui atleta, então existia realmente o esporte em Rio Negrinho para crianças e para adolescentes, e eu realmente tive todo esse acesso mesmo morando em Rio Negrinho. E aí, com isso, eu sei da importância de todas essas atividades no caráter das pessoas. Então, hoje ainda, como eu já tenho, né, uma vivência, eu já fui professora, eu já vi os meus alunos agora adultos, inclusive eu tenho alunos que já são até avós, né, porque eu comecei a dar aula, eles já eram também, eles tinham quase a minha idade, eu dei aula para segundo grau, eu dei aula até para professores também. Então, eu consigo observar exatamente isso. Até na primeira infância e depois na adolescência, tanto as atividades de lazer e esportivas, né? A própria música, que a nossa cidade tem realmente uma tradição muito grande com música, isso é formação de caráter. As crianças que são bem cuidadas nesse sentido, que elas se sentem pertencentes à cidade nesse sentido, que elas formam grupos e elas sabem que lá naquela cidade ela faz parte, esse vai ser aquele adulto que realmente vai participar e vai ajudar a construir a cidade, entende? Então, hoje, por exemplo, a gente vê que a atual administração, ela espalhou pela cidade, né, até de uma forma assim bastante uniforme, algumas áreas de lazer. Eu acho que teria que ter mais critério nisso, entende? Porque as áreas de lazer, elas podem ser só um brinquedo, né? Então, no caso, hoje em Rio Negrinho, a gente tem várias áreas de lazer em vários bairros, todos iguais. Ou ela pode trazer muito mais, se ela for realmente pensada como uma forma de que as crianças, os pais e as famílias, elas vão para esse ambiente e elas interajam, que ela seja também educativa. Nesse ponto, até eu sou paisagista, né? E na gestão passada, eu e mais um grupo de pessoas pensamos juntos, o que também é uma coisa que tem que ser feita numa gestão. A gente pensou uma área de lazer para o centro da cidade. Essa área de lazer, ela é única, porque ela conta a história de Rio Negrinho, então ela pode ser usada tanto para educação, ela pode ser usada para lazer, como ponto de encontro. Ela tem um jardim junto com ela, onde ela traz o contato com a natureza. Então, quando você pensa essas áreas de lazer, você tem que realmente saber quem é o teu cliente. Aí vem de novo a ideia do Partido Novo.
Você tem que oferecer uma área de lazer de qualidade, que ela faça sentido, que ela seja atrativa, e não simplesmente, precisa de parquinho, vamos encher a cidade de parquinho. Então, qual é o objetivo daquilo? Obras com critério, realmente, sabe? A gente tem que pensar a nossa cidade de forma séria, planejar. E isso é mais um dos pontos do Partido Novo. O planejamento é a curto prazo, porque você tem emergências a cumprir, mas ela também já tem que ser pensada a médio e longo prazo, né? Então, dessa forma, realmente, a gente tem um compromisso muito sério com as crianças e com os adolescentes. Tratando então um pouquinho sobre educação, né? Então, como professora, claro, conhece bem o sistema, que é um sistema complexo, né? A educação, ainda mais que você está falando de crianças, né? A fase de formação ainda. Sim, vai influenciar para toda a vida, né? Exatamente. Quais são as ideias e quais são os seus projetos para essa área de educação? Tá. Nesse nosso levantamento, realmente, da educação, a gente pode dividir isso em 3 pontos. A gente tem alguns problemas de espaço físico, realmente, né? Isso sempre vai ter. Algumas áreas novas foram construídas, sempre vai ter essa demanda. Porém, eu vejo assim, muitas vezes a escola, ela se torna uma referência para essa criança, né? Então, ela já vem de uma situação difícil, familiar, e ela precisa encontrar na escola uma referência. Então, as nossas escolas, elas têm que ser bem cuidadas. Então, escolas com problema de manutenção não podem existir. Escolas com problemas de, por exemplo, mau cuidado, sujeira, limpeza, isso não pode existir. Isso você tem que realmente oferecer para essas crianças um ambiente bem sadio. Existe também, e eu vejo isso, é a tendência, né? Escolas com áreas verdes, elas precisam existir. A criança, ela não pode ficar, de repente, só fechada dentro de uma sala de aula. Então, você tem que pensar a criança com de uma forma integral. Então, o ambiente escolar, né? Falando da estrutura física, ela tem que favorecer esse desenvolvimento. Um segundo ponto, então isso nós vamos ter que melhorar bastante lá em Rio Negrinho. O segundo ponto é a valorização do profissional da saúde. Mas uma valorização assim, olhar para o profissional da saúde e saber da importância que ele tem. Eu não estou falando agora de salário, eu estou falando do profissional, como realmente aquela pessoa... você já deve ter visto também, todo mundo já deve ter visto, né? Uma fala de um filósofo que diz assim, que nunca viu nunca viu nenhum profissional sair na rua e gritar lá, o engenheiro, né? O médico. Não, mas quando você sai com um professor, eu sei porque já fui professora e saio com outros professores, mas todo dia alguém, olha meu professor, é para o resto da vida. Então, realmente, o professor, ele tem que ser valorizado como essa pessoa que ele tem essa capacidade, ele tem essa missão realmente de ser aquela pessoa que vai acompanhar aquela criança para o resto da vida. E isso tem que ser valorizado, né? A gente tem que olhar para esse profissional com a importância que ele realmente tem. E, claro, depois vem também a outra parte, que é a parte realmente que existe lá em Rio Negrinho, digamos, o nosso problema está sobre o piso nacional, né? E isso a gente já gravei um vídeo, a gente já comentou sobre isso, que a gente tem que agir com seriedade. Nós ainda não conseguimos acessar valores na prefeitura para saber se realmente a prefeitura tem condições de bancar esse piso. Então, não existe essa transparência, mas a gente já se comprometeu em janeiro, né, em realmente chegar lá e dizer assim, professores, tragam aqui os seus representantes, sindicatos venham aqui e os técnicos, né, da prefeitura venham aqui, vamos abrir realmente esses valores e se a gente tiver condições, a gente realmente vai pagar ao professor esse piso nacional. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de não prometer aquilo que a lei não nos permite e de saber realmente se a gente tem capacidade financeira para pagar isso. Mas sim, como professora, eu digo que a gente tem que valorizar dessa forma também. Então, quando esses 3 pontos eu te falo, quando essas 3
coisas funcionam, você já tem o primeiro passo, a gestão já está mais organizada. E aí sim vem mais um passo muito importante. Você sabe que o Partido Novo trabalha em cima de currículos, né? Então, por exemplo, pega o exemplo do Adriano Silva. Quando ele foi eleito, há 4 anos atrás, era a época da pandemia, o segundo turno terminou no final de novembro. Em 30 dias, ele abriu processos, né, para contratar as pessoas para as secretarias, para esses cargos que são realmente de confiança, que podem gerir muito bem isso. Ele recebeu em Joinville mais de 20 mil currículos. Ou seja, tem muitos profissionais capacitados que hoje estão... Eu fui professora, mas com certeza hoje eu não sou... como faz muito tempo que eu não estou na educação, eu não sou a pessoa que vai saber direcionar. Então, hoje a gente tem que buscar no mercado realmente esses profissionais que são profissionais realmente capacitados para gerir a educação. Então a gente tem dentro dos próprios nomes que já compõem, né, que são funcionários públicos, tem pessoas capacitadas, mas quando você abre para currículos, realmente você vai se admirar de tantos currículos bons que vão poder vir para contribuir, para que realmente daí sim a gestão feita, a pessoa técnica, o currículo certo. Com certeza isso vai... A nossa ideia é que Rio Negrinho, assim como em Joinville, a gente consiga dar esse salto que a educação precisa. Que isso acaba motivando até o próprio pessoal, né? Porque muitas vezes o que se reclama, como é que eu que sou técnico, entendo da área, vou ter que receber ordem de alguém que não sabe o que está fazendo, né? Gente, isso é deprimente, né? Então, você pense lá, professores com 10, 20 anos de dedicação ao magistério, de dedicação à educação, de repente ele chegar na escola de manhã e ser surpreendido por uma pessoa que ele olha e pensa assim, eu não posso acreditar nisso. Você imagina o banho de água fria que é para qualquer profissional que realmente se dedica naquilo que faz. Então, eu acho assim que isso é o mínimo de respeito que você pode ter para os profissionais que já estão lá atuando. Certo. Outra coisa, quando a gente começa a falar também dessa educação, pessoal, as crianças vão envelhecendo também, que eu digo crescendo. Vão crescendo. Né? Amadurecendo. Elas vão chegar numa fase da vida em que vão ter que começar a trabalhar, né? Exatamente. Falando agora sobre emprego, renda, quais são suas ideias, seus planos para Rio Negrinho? Então, a gente tem também nessas nossas visitas, a gente tem todos os dias de manhã reservado para ir para as empresas. Então, você escuta o empreendedor, o empresário, e escuta também o empregado, né? As dificuldades e tal. E a gente vê exatamente o que está acontecendo hoje em Rio Negrinho. Nós não temos falta de emprego. Mas então qual é o problema, né? Que as coisas às vezes não funcionam bem. A gente está vendo que com essas mudanças na educação, muitos cursos técnicos deixaram de existir. E esse jovem, quando ele sai do segundo grau, daí sim, com 17, 18 anos, que ele pode entrar no mercado de trabalho, ele não tem uma profissão. Ele acaba indo buscar alguma coisa, como ele não tem experiência, porque ele não podia trabalhar antes, como ele não fez um curso técnico, então ele não tem conhecimento em nenhuma área, ele acaba não conseguindo se colocar numa empresa ou se coloca como realmente um estagiário, alguém que ainda tem que aprender. Então, isso é ruim para ele e é ruim também para o empresário que vai contratar. Então, a gente vê que hoje uma das grandes soluções é, nesse período de segundo grau, realmente esses adolescentes, eles possam já estar em contato com alguma profissão. Então, eu vejo o meu próprio exemplo de vida. Quando eu estava no segundo grau, e na época tinha muitos cursos técnicos, o meu sonho era trabalhar com análises químicas. Eu amava química, era a matéria que eu mais gostava e eu queria trabalhar com química. E eu fui fazer o segundo grau técnico em análises químicas. Graças a Deus, né? Porque eu vi que era horrível trabalhar com aquilo, que era perigoso e que eu não gostava e que era chato e que eu ficava presa lá dentro daquele laboratório e não saía nunca mais. Então, veja só como é importante um segundo grau técnico. Não só para que realmente, então, se, né, a pessoa, não, eu quero trabalhar com
com desenho, por exemplo, desenho técnico. Ele faz um segundo grau e ele vê, não, nossa, que bom, era isso que eu queria, e já sai pronto. Quando ele se forma no segundo grau, ele já entra numa empresa, ele já tem uma profissão, né? E ele já pode ter um salário melhor, e o empresário já contrata uma pessoa mais qualificada. Você vê como isso é eficiente? Aí vai ter aquele que vai fazer o desenho técnico e vai dizer não era nada disso, mas aí ele pelo menos já sabe que se ele for fazer uma faculdade, né, se ele tiver essa condição, ele já sabe que já não vai ser mais naquela área, né? Então, veja só, de repente a gente tem agora adolescentes que ficam ali 2, 3 anos esperando completar 18 anos para daí pensar o que vão fazer na vida. Então, nesse sentido, a gente quer realmente trazer essa parte técnica ali para que os adolescentes experimentem, e também, quando eles saírem, que eles já possam, pelo menos, ter um emprego que já seja melhor qualificado e melhor também pago, né? Certo. Nesse sentido. O Negrinho tem aquela incubadora tecnológica que está desativada. Tem algum projeto para ela? Olha, esse é um assunto que a gente não esmiuçou ainda, mas com certeza não existe como você pensar inovação sem tecnologia, né? Então, a gente tem realmente, essa ciência de que todos os processos que forem feitos em Rio Negrinho, eles vão depender também da tecnologia. E, com certeza, a gente vai olhar isso com bastante cuidado e vai trazer isso para funcionar de novo, né? Outra questão que sempre é histórica, as enchentes, né? Então, a gente sabe que com a mãe natureza é difícil Você não controla, né? Exatamente. Você não controla. Tá. Mas e o que pode ser feito, então, para amenizar o impacto dentro da cidade? Existe algum projeto? Eu vou já te contar uma coisa. Então, você vai ver como eu sou comprometida com essa área. Quando o meu filho tinha 3 semanas, eu tenho um filho que hoje tem 32 anos, mas quando ele tinha 3 semanas, onde a gente eu nem tinha terminado de construir a casa onde eu moro, entrou 1,80 m de água dentro da minha casa. Então, eu realmente sei o que é tal enchente, né? Então, na época, né, eu era jovem, eu fiquei muito chateada, eu pensei em vender aquela casa, eu pensei em abandonar tudo. Isso, as enchentes, esse problema, ele realmente, ele traz um baque para a cidade. E eu vivi isso na pele, realmente. E aí, depois passa a primeira enchente, passa a segunda enchente, e você vai amadurecendo tudo isso. Então, fazem 32 anos que eu presto muita atenção nas enchentes. E eu já escutei ideias muito mirabolantes sobre soluções, e fazem 32 anos que nada aconteceu. E aí eu penso o seguinte, toda vez que chove muito, quem tem esse problema não dorme. E isso acontece comigo também. Quando chove muito, que nem agora esse fim de semana, eu sei que precisava chover, eu sei que não ia encher o rio porque estava muito baixo, mas eu fico acordada à noite pensando sobre isso. E eu sou uma pessoa muito prática também, e vejo que às vezes as pequenas soluções, elas são grandes soluções. Então, até nesse jardim que a gente projetou ali no centro da cidade, existe um pedaço do jardim onde tem uma ponte que se chama Jardim de Chuva. Os jardins de chuva, eles têm têm 2 funções essenciais para o meio ambiente, né? Para as cidades, para resolver esses problemas. Primeiro, que um jardim de chuva, aquela primeira água daquela chuva que não vai causar enchente, geralmente ela vem poluída. E quando ela é filtrada por um jardim de chuva, ela chega no lençol freático ou chega no rio já de forma mais limpa. Então, ela é preventiva contra a poluição dos rios e dos lençóis freáticos. Já é uma função maravilhosa. O segundo ponto do jardim de chuva é que ele diminui a velocidade da água até ela chegar no rio. Então, é mais ou menos assim, a água vem de lá, do morro, ela pode ir voando para o rio, ou ela pode demorar um bom tempo para chegar no rio. Aí dá tempo de dar vazão. E aí você consegue realmente ganhar tempo para que você amenize o problema das cheias, né? Então, é uma solução muito prática, muito simples.
Também existem, né, espaços públicos que você pode usar como áreas de contenção. Então, por exemplo, como se você fosse fazer uma praça, essa praça você pode fazer ela com um declive, que num período com excesso de água, ela até vai ficar inundada. Mas ela vai segurar essa água, um tanto vai infiltrar e ela vai de novo com menos velocidade para o rio. Com isso a gente consegue realmente amenizar. Também em relação a isso, como aconteceu no Rio Grande do Sul, não existia plano nenhum que pudesse conter o que foi aquilo no Rio Grande do Sul. Quando você olha isso, realmente, você tem que ter uma defesa civil preparada. Então, nós ainda temos, né, em relação a Rio Negrinho, a gente tem uma enchente onde a gente consegue, se tiver bem estruturado, a gente consegue não perder ninguém. Né? Então, a gente tem dano, a gente vai ter realmente danos materiais, vai ter prejuízo, mas você não vai perder ninguém. Então, a defesa civil ela tem que realmente, agora, seriamente, né, tá preparada para dizer assim, principalmente porque o nosso comércio é muito afetado. Exato. Entende? Então, aí você diz assim, mas por que esse povo do comércio não pega e não sai de lá? Porque lá está um movimento, sabe? Eles sabem que eles correm esse risco. Mas como que o poder público pode ajudar, então, o comércio? Realmente ter uma defesa civil que funcione, que diga assim, olha, gente, a cada meia hora sai um boletim e ter esses dados, usar a tecnologia, usar esse preparo para que você possa, que esses comerciantes não tenham um prejuízo. Entende? Então, são ações que podem parecer pequenas, mas você vai somando todas elas e você realmente consegue enfrentar a enchente. E é claro, né? Limpeza de bueiros, a limpeza dos rios, manter a mata ciliar realmente. Isso tem que ser constante, porque senão a gente vai de novo estar lá. Se você não fizer o dever de casa bem feito, quando a enchente vier, o teu prejuízo vai ser muito grande. Exatamente. Então, a gente tem que também, de novo, a prevenção. Joia. Agora, então, partindo um pouquinho para o turismo, né? Rio Negrinho também tem seu lado turístico e um lado forte nessa questão. Em setembro, por exemplo, nós estamos lá, tivemos o Rally final de semana, tendo feiras, estão tendo várias ações, né? A Casa do Turista, que agora tá mudando de lugar. Inclusive, é bem interessante. Até a gente fez, em parceria com a Cirne, o projeto ali de como o vagão ia ser, né? Porque eu tenho um escritório de paisagismo e a gente fez essa parceria e realmente são ações bem interessantes. E o legal é que tá puxando essa raiz da Maria Fumaça também, né? Isso. Então, eu até digo para você que a gente teve uma reunião com o pessoal, né, o pessoal que trabalha com a Maria Fumaça, né, da associação, e assim, ó, de uma forma até interessante que você não consegue pensar Rio Negrinho sem a Maria Fumaça. E, às vezes, a gente analisa como que realmente o poder público tem não só se apropriado desse símbolo da Maria Fumaça, mas como ele tem incentivado que isso funcione. Nós temos uma grande riqueza em Rio Negrinho. Essa talvez seja uma das maiores riquezas que nós tenhamos, que realmente é todo esse tanto o conhecimento das pessoas que estão lá, como realmente a parte física, né? Toda a história que está lá, através das máquinas que estão lá e diria assim, até desse museu que ela acaba acontecendo em Rio Negrinho. Então, a gente tem uma riqueza muito grande, mas ela nunca foi levada muito a sério. E a gente precisa resgatar isso. Então, o turismo, ele tem, eu acho assim, que tem esses dois lados, né? Esse turismo a partir da nossa história e também o turismo que a gente tem da indústria moveleira, né? Do comércio que é feito. Inclusive, agora, por uma união dos próprios, né, comerciantes da indústria moveleira, foi criado de novo, né, essa feira, que foi uma ideia que surgiu a partir da sociedade organizada ali, do pessoal que trabalha realmente, né, das empresas, que surgiu essa ideia. Então, você vê que realmente a gente tem vários potenciais em Rio Negrinho. Então, para que o turismo se desenvolva, a gente tem já
já foi andado em relação a isso, né? Tem aí o próprio consórcio Quiriri, que também trabalhou em conjunto, unindo as cidades e fortificando o turismo. Mas para Rio Negrinho, então, a gente já tem conversado com o pessoal lá da associação, né, da ferroviária, e com isso a gente tem ações que a gente quer fazer junto com eles. A gente também tem que ser parceiro da indústria moveleira e do comércio moveleiro, e a gente tem que partir para o seguinte: a gente tem que ter uma cidade bem cuidada. Então, ninguém sai da sua cidade para ir ver qualquer coisa se isso não for atrativo, né? E você tem que unir as pessoas que trabalham no turismo, e você tem também, como poder público, trazer uma infraestrutura e cuidar da tua cidade para que ela seja atrativa. Porque, de repente, adianta a pessoa ir lá passear de Maria Fumaça e chegar numa cidade feia, mal cuidada, né? Então, a pessoa sai, ela já tem aquela ideia de que eu vou fazer um passeio de Maria Fumaça, eu vou voltar no tempo. Ela cria toda uma expectativa em relação a isso. Aí ela chega numa cidade onde ela não se sente acolhida conforme ela imaginou. Então, a cidade, como que a prefeitura, como que o poder público, ele pode realmente trabalhar isso, né? Ele pode realmente trazer uma cidade bem cuidada, trazer uma cidade que ela trabalhe em conjunto, né? E que ela busque recursos, né? Porque nós temos um patrimônio. E esse patrimônio, às vezes as pessoas que estão... Às vezes não, com certeza as pessoas que já estão lá trabalhando na associação, eles já não conseguem mais do que eles estão fazendo. Eles já estão fazendo o máximo. Então, a gente, como poder público, a gente tem que correr atrás de recursos. Existem recursos para o turismo. Existem vários editais para o turismo que você pode se inscrever. Inclusive, até em relação a isso, a gente sabe que é uma maneira de trabalhar, até na própria arte, a gente sabe que a gente tem que criar dentro da prefeitura pessoas capacitadas para ajudar esses grupos, né, essas associações, a buscarem recursos, né? Você sabe que tudo no Brasil é através de edital, de recurso, e você tem que correr atrás. Então, se você tem um poder público paralisado, que não faz parceria, que simplesmente não quer favorecer, não é nem favorecer, você não quer estar junto com a pessoa, você não quer incentivar, então você fica só assistindo. Mas se você realmente quer que as coisas funcionem, então você pode, dentro da prefeitura, criar um grupo técnico para fazer esse trabalho burocrático, para dizer assim: ei, pessoal da associação ferroviária, né? Nós estamos aqui e a gente vê que tem esse edital, vamos trabalhar junto, vamos buscar esses recursos. Todo mundo vai ganhar, né? Até porque as pesquisas já mostram, né? Já vinham mostrando antes e essa tendência se confirmou. Depois da pandemia, muitas pessoas optaram por viajar de carro. Né? Então, as pessoas não vão a grandes distâncias, ou até alguns vão a grandes distâncias mesmo, mas a maior parte circula dentro de um determinado raio. E Rio Negrinho, a região nossa aqui, ela tem um potencial grande, né? E você vê que geograficamente, de novo, a gente sai na vantagem, né? Então, as pessoas, elas de Curitiba, de Joinville, né? Mesmo ali, você pegando Blumenau, que já é o clima diferente também, essas pessoas, elas querem experiências diferentes. E essas experiências, às vezes, não é de uma semana, mas é de um fim de semana, de um feriado prolongado. Então, se você tem pessoas que estão perto, né? E que você pode criar atrativos na cidade para que essas pessoas fiquem 1, 2 noites. Lá em Rio Negrinho, nós temos, por exemplo, agora a Fazenda Evaristo, que já é, né, uma iniciativa privada que se consolidou, então a gente já tem realmente um atrativo. Agora, a partir desse movimento, o que mais a gente pode agregar? Quanto mais dias a gente conseguir segurar a pessoa em Rio Negrinho, mais ela vai gastar ou no comércio, ou no posto de gasolina, e a gente vai ter, então, mais uma geração de renda realmente que vai conseguir fazer com que a nossa cidade fique mais... né? Bem assistida. Porque o turismo, ele não é um investimento da prefeitura propriamente dito. Não. A prefeitura, ela gera o ecossistema para que o investidor venha e faça esse turismo. Exatamente. Só que então, o que ela tem que fazer? Ela tem que funcionar como não tipo assim, a pessoa... Aí vem mais um ponto, de novo, do Partido Novo. O poder público, ele não está aí para atrapalhar o empreendedor.
Ele tem que estar para facilitar que o empreendedor realmente consiga montar alguma empresa, consiga oferecer um serviço. Quando ele tiver essa capacidade de criar renda, de movimentar o comércio, automaticamente ele vai gerar mais imposto e todo mundo ganha. Então, o poder público, muitas vezes, numa cidade, ele é aquele que atrapalha, aquele que cria problema, aquele que não deixa, né, o empreendedor realmente dar o primeiro passo. Ele meio que assim, ele cria um certo medo. Meu Deus do céu, eu vou pôr todo o meu dinheiro num negócio e se isso não der certo. Então, aquele que facilita. Nesse ponto, a prefeitura pode ser parceira, né? Ela deve, o poder público deve ser parceiro, e na infraestrutura da cidade, realmente, né? Fazer uma cidade bonita, atrativa, que as pessoas veem e dizem, nossa, aquela cidade de Rio Negrinho é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito bem cuidada, ela é uma cidade bonita, é bom passear lá no centro, entende? E com isso a gente, com certeza, pela localização geográfica, a gente vai conseguir atrair bastante turistas. E nesse contexto aí, como é que a senhora pensa o Natal Encantado? O Natal Encantado. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu participei... Saúde. Eu participei na parte do paisagismo da primeira edição do Natal Encantado. O Natal Encantado, ele não é só para o turismo. Eu lembro muito bem no primeiro Natal Encantado, onde a política não se misturou com o projeto, em que existiu em Rio Negrinho um encantamento na época do Natal. As pessoas elas ligavam para os parentes de outra cidade, convidando para que viessem em Rio Negrinho. Elas tinham um verdadeiro orgulho de dizer, venha para Rio Negrinho, venha ver o Natal. O Natal já é um período em que as pessoas, elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais propensas a isso, né? Sentimento mais família, sentimento mais família. Vem um monte. O Natal, ele resgata muitos sentimentos bons numa cidade. E aí eu participei dessa primeira edição, onde realmente isso aconteceu. O que a gente precisa é, de novo, tirar a política do meio disso tudo, né? Então, estudar realmente como a gente vai transformar esse Natal Encantado como também um movimento da cidade para que ele se perpetue independente de quem for o prefeito ou se o prefeito gosta ou não gosta disso. Porque pro turismo e especialmente para os moradores de Rio Negrinho, o Natal Encantado realmente é um projeto maravilhoso. Legal. A escolha que você faz hoje vai impactar diretamente no seu futuro. Essa frase vale para falarmos de política, mas também vale para cuidar da sua saúde. Por isso, assim como você deve cuidar do seu voto, você deve cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto. Aqui na região, ninguém é mais referência em dentes fixos e implantes dentários do que a Oral Sim. Eu sou a doutora Manuele Lindsmayer e nesse momento que estamos falando de eleição e democracia, gostaria de reforçar a importância de você fazer boas escolhas. Na política, para você escolher o seu candidato, você conta com entrevistas, como esta que estamos assistindo. Já na saúde bucal, você pode contar com a gente. Venha conhecer a Oral Sim, a clínica referência em implantes dentários. Escolha com consciência. Cuide do seu futuro. Hamburgueria. Cardápio incrível, venha se deliciar. Ambiente moderno pra sua fome matar. Atendimento especial, tudo feito com carinho. Jumbo Burgueria, venha experimentar. Jumbo Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Jumbo Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Descubra o Condomínio Cristal.
apartamentos de 2 e 3 quartos, com áreas de 84 a 104 metros quadrados, distribuídos em 3 torres elegantes. Aproveite o alto padrão de acabamento, portas internas acústicas e infraestrutura para ar-condicionado. Com baixo custo de condomínio, graças ao sistema de energia solar, você ainda desfruta de uma ampla área de lazer com 2 salões de festas totalmente equipados, elevadores modernos e segurança avançada com sistema de câmeras e botões de acesso. Viva com conforto e sofisticação no Condomínio Cristal. Tá. Dando sequência, então, Ciliane, você estava me mostrando aqui agora sobre o teu novo material, né? Como é que, o que esse material apresenta para a população? Pois é, é bem interessante o nosso material de campanha, porque a gente realmente quer, como a gente é um partido novo, então nós não somos da política, né? Então, quando você fala de outros que já participaram da política, essas pessoas já são conhecidas. Então, a gente precisa ter um material que ele seja bem acessível, no sentido de que as pessoas conheçam e nos conheçam através do material. Então, a gente tem, né, foi criado alguns folhetos onde eles falam alguns dos nossos programas, né? E a partir disso, através do QR Code, você pode puxar todo o plano de governo. Então, se você... Esse aqui é um folheto, né, que a gente está distribuindo na rua, nas visitas que a gente faz, né? Então, o primeiro ponto fala sobre a educação, que é prioridade. Eu acho isso tão básico que isso não devia nem ser promessa de campanha, entende? Isso era uma coisa que não se deveria falar mais, né? Meu Deus, a educação já devia estar funcionando de uma forma tão autônoma, tão eficiente, que nenhum prefeito, né, deveria prometer, né, ou usar a educação como uma promessa, né? Ela já devia estar muito estruturada. E o segundo ponto também, que é a saúde pública com dignidade. Nessas visitas que a gente fez, tocou muito fundo, assim. As pessoas, elas não são... o pessoal fala, todo mundo quer tudo. Teve uma pessoa que falou assim, eu só queria sentir um pouco de dignidade na hora que eu fosse no posto de saúde. E quando você realmente conversa com as pessoas, todas as pessoas, que você conversa com um grande número de pessoas, você vê que a palavra dignidade, ela tem que ser levada a sério. Porque se você faz parte de uma cidade e você luta por essa cidade, e você quer que essa pessoa lute por essa cidade e que construa junto uma cidade, no mínimo ela tem que sentir que ela é digna também do que vem de bom. Então ela participa na construção e ela se torna digna de receber também alguma coisa em troca, né? Então a saúde pública com dignidade, ela tem que existir. Depois a gente tem, por exemplo, assim, até pelo fato de é a primeira vez, né, que nós temos em Rio Negrinho, eu sou candidata a prefeita, é a primeira vez que uma mulher concorre à prefeitura. Então, nós temos mulheres na Câmara de Vereadores, né, esse número ele está crescendo, mas é a primeira vez que tem uma mulher concorrendo. E aí sempre vem aquele questionamento, e para as mulheres, né? Eu acho que fica muito fácil falar sobre esse assunto, porque eu sou mulher, eu também sou profissional, eu já fui professora, eu também sou empreendedora, eu sou mãe e eu sou avó. Só então, pode ser prefeita. Olha, eu acho que seria realmente, assim, um olhar muito especial para as mulheres. Porque eu tenho empatia pela mulher. Eu passei por situações que as mulheres passam. Então, eu fui questionada sobre creche, sobre tudo isso. E se eu disser para você que um dos motivos que eu deixei de ser professora foi realmente porque eu tinha filhos pequenos e eu tinha constantes problemas com
aonde deixar meus filhos, ou chegar atrasado na escola porque eu não tinha com quem deixar meu filho, ou meu filho ficou tão doente que eu ficava muito preocupada e eu não conseguia chegar. E você sabe que se você tem uma responsabilidade como professora, você sabe que tem 25, 30 crianças lá na escola te esperando. Exato. Então, e mesmo quando eu ia, como que eu trabalhava tranquila com isso? Então, a mulher realmente tem alguns pesos um pouco maiores que, de repente, precisam ser olhados para que, né, ela consiga desenvolver e para que ela consiga participar da comunidade realmente de uma forma tranquila. Então, nós temos vários programas, né, inclusive a criação de uma creche emergencial para mães trabalhadoras. Então, nós temos períodos em que a creche não funciona, ou a gente tem pessoas que têm horários específicos que daí ela não consegue buscar o filho no horário. Então, isso tem que ser olhado de uma forma mais personalizada, entende? Isso realmente precisa para que essa pessoa consiga desenvolver bem a vida dela, né? Aí a gente também... mais uma coisa que consta nesse nosso material aqui, e isso eu acho que faz todo sentido numa cidade. As pessoas sempre reclamam, sempre escutei dizendo assim, tudo é no centro da cidade e o meu bairro está abandonado. E a gente, nessas andanças aí pela cidade, a gente viu que realmente a gente tem problemas bem sérios nos bairros em Rio Negrinho. E aí a gente criou um programa, Meu Bairro é Top. Então, para mim é muito fácil desenvolver esse projeto, porque eu sou paisagista, e eu vejo o seguinte, existe até uma teoria bem interessante, que é a teoria da janela quebrada. Essa teoria, ela direciona muita coisa em termos de urbanismo. Essa teoria ela é bem fácil de entender. Então, foi feito também um estudo lá nos Estados Unidos, foi colocado 2 carros idênticos, um no Bronx, que é um bairro de periferia, que tinha vários problemas sociais, e num outro bairro, que era um bairro assim, que não tinha problemas sociais. Eles colocaram, em determinado horário da noite, 2 carros iguaizinhos na rua central do bairro. No outro dia de manhã, lá no Bronx, o carro estava depenado, quebrado e tal. E lá no bairro, onde tudo era organizado, não aconteceu nada, o carro estava estacionado e tal. Mas segue realmente esse estudo. E na noite seguinte, foi pego nesse bairro onde não tinha problemas sociais, alguém da equipe foi lá e quebrou o para-brisa desse carro. No outro dia de manhã, o carro estava detonado, igual como estava no outro bairro. Então, o que significa essa teoria? Que em ambientes organizados, ambientes realmente cuidados, as pessoas elas não dão o primeiro passo, sabe? Elas realmente elas se sentem constrangidas de estragar, elas não estragam, elas não jogam, elas não sujam. E com isso você consegue manter uma organização na cidade. Eu acompanhei durante anos um projeto na cidade de Vinhedo, em São Paulo, que um paisagista, ele é até holandês, mas ele mora no Brasil, ele desenvolveu um projeto urbanístico e de paisagismo, a cidade extremamente bem cuidada. Durante 8 anos foi feito um acompanhamento técnico disso, e nesses 8 anos diminuíram índices de criminalidade, diminuíram índices de acidentes de trânsito, inclusive índices de violência doméstica diminuíram. Porque esse ambiente bem cuidado, ele propicia que a pessoa também fique tranquila, sabe? E isso influencia toda a construção de uma cidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a cidade em espaços menores, onde um zelador, ou seja, uma MEI contratada, né, através de licitação, obviamente, né, que ele vai cuidar desse espaço. Mas ele vai cuidar da limpeza, do cuidado diariamente, não a cada 2 meses vem uma empresa grande e passa por ali. Para que as pessoas sintam que o seu bairro ele é cuidado, ele é valorizado. Escutei numa fábrica, né, numa empresa, conversando com uma mulher, ela falou para mim assim, a gente está o dia inteiro trabalhando e chega lá naquele bairro, aquela bagunça, aquela sujeira, a gente fica desanimado. Então pense você, depois de um dia de trabalho, chegar no teu bairro ser bonito, seu bairro ser bem cuidado, você não vai se sentir acolhido?
você não vai ficar feliz de morar naquele lugar? Sim. E aí vem aquela ideia de novo, pessoas felizes constroem uma cidade feliz, né? Aí, claro, um programa do Esporte para a Vida, levando em consideração que crianças e adolescentes que participam do esporte, eles realmente não é só naquele momento. A vida toda isso vai fazer parte da vida, né? Vai construir, eles vão ser pessoas que vão ter uma construção pessoal melhor, vão ser adultos melhores, adultos que fazem parte, né? Nós temos também, lembra que eu falei para você que nós temos mais de 50 grupos organizados em Rio Negrinho? Isso eu não estou nem contando apps, times de futebol, nada disso. São 50, sim, realmente associações, né? Então a gente tem o programa Mãos Dadas, ou seja, vem aquela parte, esses voluntários, eles já dedicam horas da vida deles para o bem comum. Então, se a prefeitura entrar como uma facilitadora, ou seja, ajudar a buscar recursos de todos esses editais que existem, entende? A gente vai potencializar ainda mais o trabalho desses voluntários. O programa Estrada Boa, a nossa agricultura é forte, a nossa indústria da madeira é forte. Então, a gente precisa, o que uma pessoa precisa que mora no interior? Ela precisa de uma estrada boa. Se ela precisar correndo ir para o centro, se ela precisar ir buscar um medicamento, ou se ela precisar escoar a produção dela, ela não pode ter prejuízo. Exato. O poder público não pode ser um atrapalhador dessa pessoa, ele tem que ser um facilitador da vida da pessoa que mora, do munícipe, né? Então, esse programa Estrada Boa é uma criação de um calendário sazonal, conforme o que estiver acontecendo, a gente tem que estar com mais máquinas, ou com mais pedra, ou a gente vai estar cuidando realmente para que isso funcione, né? Programa Arte Seja Bem-vinda. Né? Nós temos em Rio Negrinho várias pessoas, eu acho assim que a economia criativa também é uma área onde você pode fazer uma geração de renda muito grande. Se você pensa em turismo, você tem que ter uma economia criativa. Você tem que, lá em Rio Negrinho, muitas mulheres, elas produzem bolachas, produzem comidas deliciosas. Nós temos artistas plásticos. Então, a gente tem que realmente olhar para esses programas de arte, né? E pensar na economia criativa também. Facilitar para que essas pessoas consigam viver da arte, né? E também consigam ter a arte mesmo como até uma terapia. Exato. Né? Aí o programa 60 Mais, que a gente já comentou também, né? Os idosos, eles realmente sendo bem acolhidos, para que a vida deles seja mais fácil e para que eles também não acabem tendo problemas de doença em virtude do abandono, muitas vezes. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que acudir com muita rapidez lá em Rio Negrinho também. A gente até o nome ele fala um pouco mais, porque tem a causa animal, né? O nosso programa é responsabilidade animal. Entende? Como que esse programa funciona? Obviamente, a gente tem, nessas visitas aos bairros, a gente até já fez, tem um dos nossos candidatos a vereadores, ele é da causa animal, uma pessoa que já trabalha numa entidade, nós temos várias entidades e voluntários da causa animal em Rio Negrinho, e a gente até fez uma visita a Joinville, onde tem uma vereadora lá que se chama Tânia Larsen, que ela é uma pessoa que ela fez agora um trabalho, né, dentro como vereadora, para organizar as leis para essa causa animal, para que realmente a gente não tenha problemas nas cidades, né? E esses problemas significam desde o abandono aos animais e ao cuidado, né? Porque, de repente, a gente vê até nos bairros que tem pessoas lá que têm 8, 10 animais, porque eles têm pena, sabe? E tem voluntários que têm 20 animais em casa. Eles adotam porque eles buscam, eles trazem para eles essa responsabilidade. Mas, por lei, a responsabilidade é da prefeitura. E quando a gente fala em responsabilidade animal, nós temos também outros problemas. Se você tem animais de rua, tendo dono ou não tendo dono, nós temos também pedestres, temos ciclistas e temos motociclistas. E você sabe que
Cachorro e moto é uma coisa... Não conversam bem. Não conversam bem. Então, eu conheço pessoas que tiveram acidentes de trânsito em virtude dessa falta de diálogo entre a moto e o cachorro, realmente, né? Então, essa responsabilidade animal, o que precisa? Precisa organizar. Está desorganizado completamente. Então, não dá para fechar o olho para essa causa. Ela precisa. Não é só porque assim, então... gosta de animal, tem que cuidar bem. Sim, você tem que tratar bem os animais, mas você tem que fazer a coisa funcionar porque chega a ser um problema de saúde pública. Sim, exatamente. Né? E hoje em dia essa questão da causa animal é algo que tem mexido muito com muitas cidades, né? Exatamente. Já passou o tempo em que não dava em que se ignorava essa questão, né? Hoje não. Hoje ela tem que fazer parte das políticas públicas já de largada. Já de largada, porque realmente as pessoas, elas têm esse cuidado, elas têm esse carinho com os animais. Muitas vezes elas acabam absorvendo, né, um número de animais que elas acabam adotando, que até para elas isso pesa no orçamento delas. Se isso tivesse sido feito sempre e de forma constante, né, as castrações, a gente diminuiria muitos problemas. Só que foi abandonado por muitos anos. E aí, de repente, não dá de vez em quando trazer lá um castramóvel, de vez em quando, em últimos, assim, para dizer, estamos fazendo alguma coisa. É um assunto que tem que ser levado a sério por vários motivos. Saúde pública, o problema do trânsito e o problema dos animais serem realmente bem cuidados. Exato. Né? E aí nós temos também mais um programa que é Crescer Juntos, né? Ultimamente a gente tem visto mesmo muitas crianças, né, nas escolas com problemas, né, o autismo realmente não se sabe exatamente como, porquê, mas ele está realmente muito presente, né, e cada vez mais estima-se que a gente vai ter crianças com autismo e outras necessidades especiais, né? A gente não pode simplesmente ignorar isso. Exato. A gente tem que se preparar para isso, vai ter que trazer essa discussão realmente, né, para a linha de frente. A gente vai ter que enfrentar isso, porque uma família que tem casos de autismo, ela precisa ser assistida também. Não é fácil, né? A gente conhece famílias que têm 1, 2 filhos autistas. E isso realmente é difícil. Então, o poder público ele pode olhar para essas famílias. Elas, como é um assunto novo que não se tem muito conhecimento, as famílias também não sabem, os professores não sabem como lidar com isso. Então, a gente não pode fazer de conta que está fazendo alguma coisa. A gente realmente tem que capacitar professores para que eles consigam, né, trabalhar nas escolas. A gente tem que dar atendimento para as crianças, porque elas têm uma janela de aprendizado, e nessa janela elas têm que ser assistidas, porque senão depois elas não conseguem mais recuperar isso, né? E também a gente tem que olhar para as famílias, né? Então, elas já existem em Rio Negrinho a AMAR, existe a APAI, né? Só que a gente precisa redobrar realmente a atenção nesse assunto, porque é realmente um assunto que precisa de toda a empatia das pessoas e também precisa de recursos, né? Até porque por parte do poder público, esse tipo de atendimento é um atendimento que exige equipes multidisciplinares, né? Então, você trabalha com várias secretarias, várias pastas, vários profissionais. Isso. Até como você deu uma olhada no nosso plano de governo, hoje em dia não tem mais como nenhuma secretaria não pode mais se fechar. A gente tem que ter, realmente, todas as frentes têm que se conversar, né? Nessa conversa, uma secretaria vai diminuir um tipo de impacto, outra outro, e você vai ter que realmente fazer esse trabalho. E ainda nós temos aqui, né, o programa Enfrentando as Enchentes, que a gente vê que Rio Negrinho precisa. As enchentes, quando vêm, elas realmente impactam, né? A nossa autoestima vai lá para o chão. A gente se arrasta na época de enchente. Porque mesmo as pessoas que não são impactadas pelas enchentes, elas ficam paralisadas, elas ficam sem ação, elas não sabem como ajudar, elas não sabem se estão ajudando, se estão atrapalhando. E então a gente tem que estar preparado para isso. Realmente essa é uma das nossas grandes dificuldades que a gente tem que realmente olhar muito.
Então, isso sempre dentro desse jeito novo de administrar, né? Então, o nosso jeito novo de administrar é ética, transparência e a gente saber que nós temos lá no munícipe o nosso cliente. A gente tem hoje na prefeitura, em média, 1.400 funcionários. Eles também têm que ser olhados, né? Eles não podem. Você só consegue fazer um trabalho funcionar se as pessoas que estão trabalhando, elas sabem o que estão fazendo, elas se sentem valorizadas e elas realmente vestem a camisa da empresa. No caso, essa empresa para Rio Negrinho ela é muito importante, porque ela é que faz a cidade andar. Entende? Então, aquela pessoa que vai estar lá na frente dessa empresa, ela tem que ser a pessoa que olha para tudo isso. Ela não pode só pensar em oferecer um bom serviço se ela não olhar para quem vai estar lá trabalhando para oferecer esse bom serviço, né? Então, você veja que realmente eu diria assim, que é um desafio muito grande, mas tem como melhorar. A gente se preparou por 2 anos, né, dentro do Partido Novo. Eu falo de novo, o Partido Novo realmente é um facilitador, né, do poder público, no sentido de que tem essa responsabilidade de oferecer como candidato pessoas que estejam preparadas para esse desafio. Não, legal, Ciliane. A gente já está aqui um pouco mais de 1h20, mais ou menos, conversando, e a gente vê que se for, a gente vai mais de 1 hora, né, pela frente. Até porque a prefeitura ela é muito grande, né? Sim. A gente fala, por menor que seja a cidade, as prefeituras são grandes. Sim. Né? Porque justamente por isso, porque ela mexe com muitos serviços, muitas... Todas as necessidades, 39 mil habitantes, ou 1 milhão de habitantes, as necessidades são todas as mesmas. Só que, claro, né, as equipes são menores, mas todos têm as mesmas necessidades, né? Que no caso, e ainda mais no caso de Rio Negrinho, né? Porque o centro de Rio Negrinho, geograficamente dentro da cidade, ele não é o centro, né? Ele é a ponta. Então, quando você olha lá para dentro, para o interior ainda, lá Volta Grande, o interior, tudo mais, né? Nós, em extensão, nós somos muito grandes. E isso é mais um detalhe, né? Quando eu falo munícipes, é claro que nós temos, e quando eu falo em turismo, por exemplo, nós temos o Cerro Azul, né? Então, a gente tem, e nós temos o interior, que é grande, então você veja que, vou pensar no centro de Rio Negrinho, é ali na pontinha. Mas então... Aí você olha para Rio Negrinho, você pode olhar como um problema ou como realmente uma vantagem. Eu olho o Rio Negrinho como uma grande vantagem. Nós somos uma cidade grande de extensão, nós temos muitas riquezas em Rio Negrinho e nós temos um povo que ele é realmente, eu posso dizer assim, até pelas dificuldades que nós já passamos, que nós enfrentamos, porque nós nascemos a partir da Móveis Cimo, que ela acabou e a cidade teve um baque em relação a isso. A gente se reinventou, a gente se reconstruiu, né? Então, para nós, Rio Negrinho, a gente pode dizer um Rio Negrinho enquanto existia a Móveis Cimo e um Rio Negrinho depois que a Móveis Cimo realmente fechou. Então, a gente já conseguiu se reinventar. Nós somos um povo realmente batalhador, que consegue vencer essas adversidades, que consegue dar a volta por cima. Então, eu vejo que nós temos condições, sim, de fazer uma Rio Negrinho que todos nós vamos nos orgulhar, sabe? E trazer as pessoas para participar das soluções. Aí vem aquela palavrinha que eu considero importantíssima de uma administração. Diálogo, sabe? Diálogo, de escutar o teu ponto de vista, de escutar o ponto de vista das pessoas e de construir junto uma cidade que seja para todas as pessoas. Por mais bem intencionada que eu, Ciliane, esteja, a minha ideia, ela conta na cidade, mas ela não pode ser a única que conta. Eu tenho a obrigação, a minha equipe, as pessoas do Partido Novo, a gente só vai construir uma cidade realmente boa para todos nós se todas as pessoas fizerem parte e elas tiverem voz também em Rio Negrinho. Legal. Então, acho que é isso, né? É isso. Se você quiser, eu posso falar mais. Agradeço pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade mesmo. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva, assim, a gente conseguiu tratar de vários assuntos. Você vê que eu saio daqui já não sendo mais a mesma pessoa e você também já tem um olhar para Rio Negrinho um pouco diferente. Com certeza. Estamos construindo também uma Rio Negrinho melhor. É isso aí.
Ciliane, mais uma vez, muito obrigado em nome do jornal. Eu agradeço a sua participação. E a vocês que nos acompanharam até aqui, a gente volta em breve com outro episódio.